Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, veja o que foi destaque em Linhares e região no Sim Notícias, que está começando. Veja na edição desta sexta-feira. Quadrilha suspeita de assalto a motel em Linhares é presa pela polícia. O adeus ao supervisor de futebol do Linhares, Itagiba Marques, que morreu nesta sexta-feira. No Dia Mundial de Luta contra a AIDS e Dia da Pessoa com Deficiência, uma ação conjunta aconteceu no centro da cidade. Nível do Rio Doce está mais baixo, mas o alerta com as chuvas continua. E ainda, hoje é dia da coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. A nossa entrevista do último bloco é sobre emagrecimento com a manutenção de massa magra. O bate-papo é com o nutrólogo Dr. Daniel Bonfim. E o esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na Grande Vitória, que nos acompanha pelo Canal 20, via RCA, eu agradeço a audiência. No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma ação coletiva relacionada aos dois temas aconteceu na manhã desta sexta-feira em Linhares. Além de várias apresentações culturais, houve também atendimentos em saúde e orientações sobre direitos do consumidor. 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma doença que ainda hoje deixa rastros danosos na vida de muita gente. Dia 1º de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Juntando a data especial e motivos, para lá de especiais, por que não dizer que Linhares promoveu uma ação multidisciplinar para lidar com essas realidades? Foi exatamente o que aconteceu na Praça 22 de Agosto. Foram colocados estandes com diversos serviços em saúde e de direitos e deveres, como forma de atrair os moradores para lembrar esses grandes desafios. O nosso compromisso do nosso governo é estar junto com a sociedade. Então, todos os momentos marcantes, da vida das pessoas, nós temos procurado dar essa atenção. E acho que é indispensável falar da importância de valorizar essas pessoas. Então, a Secretaria, o Governo Municipal está sempre às ordens para celebrar essas datas importantes junto com a sociedade. O evento, que atraiu centenas de pessoas, lembrou realidades de pessoas com deficiência. O presidente da ADEFIL, Associação de Deficientes Físicos de Linhares, disse que para lidar com essas pessoas, cidadãos normais, existem tabus a serem vencidos, mas também existem vitórias alcançadas. Os desafios são muitos e a cada dia, os desafios surgem. É a questão da acessibilidade, a questão da educação inclusiva, a questão do transporte. Então, assim, a nossa luta é contínua para que possamos estar superando todas essas dificuldades no dia a dia. Sobre a AIDS, o melhor a fazer é ficar sabendo, tratar e prevenir. Foi o que disse essa representante nacional de linharenses infectados com o vírus. Mesmo a pessoa já sendo diagnosticada positiva para HIV, ela precisa continuar usando desse método de prevenção, porque ela pode se reinfectar ou com outro tipo de DST que pode comprometer o seu tratamento. Como 1º de dezembro é Dia Mundial de Luta contra a AIDS, nós somos solidários, Então precisamos evitar que outras pessoas sejam infectadas. Nesse 1º de dezembro, a população de Linhares parece ter entendido o recado diante de assuntos tão importantes de serem debatidos. Existem muitas pessoas com deficiências físicas que precisam de ajuda e o número de pessoas infectadas por semana na cidade também chama a atenção. Estatisticamente falando, não tem nem como, porque por semana existem 10, 15 casos novos diagnosticados. Então, infelizmente, isso não para.
4 suspeitos do assalto a um motel de Linhares foram presos no início da noite desta quinta-feira na BR-101 aqui em Linhares. A ação da Força Tática da Polícia Militar contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal no cerco ao veículo usado pelos suspeitos. O assalto havia acontecido durante a manhã e, com informações recebidas pelo telefone 190, a PM montou um cerco na entrada da cidade e conseguiu abordar um veículo em que estava um grupo com 5 pessoas. 2 delas foram liberadas, já o restante acabou preso e levado para a Delegacia Regional de Linhares. O valor roubado do motel não foi divulgado pela polícia. Sexta-feira é dia da coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Veja a coluna de hoje. Olá, boa noite. Hoje eu participei de um evento que faz alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e que visa estimular ações proativas em direção à construção de uma sociedade inclusiva. Eu fiquei prestando atenção na tradutora bilíngue e na grandeza da sua arte de falar com as mãos. E aí eu trouxe como dica para a nossa coluna, porque aprender a falar em silêncio, comunicar um pensamento ou ideia a alguém sem usar a voz, é fazer ginástica cerebral. É ainda mais estimulante porque exige que suas mãos e as partes do cérebro que controlam suas mãos façam uma coisa completamente nova, façam com que elas se tornem responsáveis pela comunicação. Seu córtex visual vai aprender a associar posições determinadas das mãos com um significado e vai formar vínculos com as partes do córtex responsáveis pela linguagem e comunicação. A linguagem de sinais é desafiadora, complexa e rica. Exige a integração de novos tipos de informações sensoriais para tomar o lugar das associações auditivas que a gente está acostumado. Ou seja, é ouvir com outro sentido. Ao aprender a linguagem de sinais, a gente poderá se comunicar com as pessoas surdas de uma maneira muito mais completa do que apenas pela leitura dos lábios. E evoluindo nessa ideia, podemos acrescentar ao nosso rol de habilidades profissionais a habilidade de falar com as pessoas surdas sem precisar de intérprete, o que, além de exercitar o cérebro, nos coloca num outro patamar por estarmos inovando nesse movimento tão nobre de inclusão social. Só para informar, em 2002 a língua brasileira de sinais foi oficialmente reconhecida como a 2ª língua oficial brasileira. Pense nisso. Obrigado, Maria Olímpia. Bom final de semana e até sexta-feira da semana que vem. Será sepultado na manhã deste sábado aqui em Linhares o corpo do ex-supervisor de futebol do Linhares Esporte Clube e grande incentivador do esporte na região, Itagiba Marques. Itagiba tinha 69 anos e morreu nesta sexta-feira após uma luta contra o câncer. O velório acontece na capela mortuária do cemitério São José e o sepultamento está marcado para as 9 horas da manhã. Apesar do estado de atenção da Defesa Civil de Linhares em relação ao nível do Rio Doce, o nível aqui na cidade está mais baixo. Mesmo assim, a preocupação continua com as chuvas que caem em Minas Gerais. Nós estamos aqui no chamado Cais do Porto, de onde saem medições diárias sobre o Rio Doce, onde é possível saber se o rio está subindo, se está baixando o seu nível. Na manhã desta sexta-feira, olha só o que nós encontramos. O rio de ontem para hoje baixou 60 centímetros. Mas significa dizer que o alerta que está sendo feito pela Defesa Civil é de que há possibilidades dele baixar rapidamente, também como há possibilidade dele subir rapidamente. Está chovendo em Minas Gerais e aqui no estado do Espírito Santo, o que pode contribuir para isso. Por isso, a Defesa Civil em Linhares está fazendo alertas para a população ribeirinha, para que ela fique em estado de atenção. São essas as informações aqui do Cais do Porto. Bom, por falar em nível do Rio Doce, vamos conferir como fica o tempo neste sábado em toda a nossa região. O sábado será com sol entre nuvens e chuva durante o dia. As temperaturas estão bem mais amenas. Em Linhares, mínima de 19, máxima de 22 graus. Colatina com mínima de 18, máxima de 31. Em São Mateus, variação entre 19 e 22. Em Vitória, mínima de 20 e a máxima de 23 graus.
Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você confere. Está aberto o período de pré-matrícula para a rede estadual de ensino. É um instante só, nós já voltamos. Estudantes que querem ingressar na rede pública de ensino em 2018 podem fazer a pré-matrícula online no site da SEDU até o próximo dia 21 de dezembro. O resultado dessa pré-matrícula será divulgado no dia 12 de janeiro. Depois da divulgação desse resultado, os pais ou responsáveis devem procurar a escola para efetivar a matrícula até o dia 31 de janeiro. Para mais informações, basta acessar o site sedu.es.gov.br. O grupo Amigas da Maternidade, que faz um importante trabalho voluntário de ajuda à maternidade SUS do Hospital Rio Doce, está preparando para a próxima semana mais um bazar com o objetivo de arrecadar recursos. A tesoureira da associação falou sobre esse bazar. Olha, as Amigas da Maternidade vai promover esse evento na segunda, terça e quarta-feira dessa semana que vai começar. É o terceiro brechó solidário em prol da maternidade SUS do Hospital Rio Doce e contamos com a presença de toda a sociedade para poder estar ajudando e contribuindo mais uma vez em prol da maternidade SUS. E qual vai ser o local, né? Onde será feito? Será realizado no Rotary Club, que é próximo ao Hospital Rio Doce, no horário de 7 da manhã às 19 da noite. E como vocês pretendem, né, esses fundos que vão ser arrecadados, onde vocês pretendem investi-los, né? Inicialmente, a proposta que temos recebido da maternidade é a nível de infraestrutura, né, que elas estão querendo aumentar os leitos da maternidade, implantar a maternidade de alto risco, que ela foi fechada, e mais um leito de pré-parto também na maternidade. E é um movimento totalmente voluntário, né? E quantas pessoas, mais ou menos, trabalham lá com vocês? Sim, é um movimento voluntário. Hoje participam 70 senhoras daqui de Linhares em prol dessa solidariedade da maternidade. E ele é um bazar voltado aqui a roupas, sapatos? Nesse bazar nós temos um pouco de tudo. Temos roupas, temos sapatos, roupas adulto, infantil, mulher e criança e homem também. Temos adornos de Natal, já que estamos na época de Natal. E de tudo um pouco, porque a gente trabalha com doações. Então, o que o pessoal doa, a gente tenta repassar, sendo que esteja novo ou seminovo. Bom, vocês viram aí, né? O bazar começa na segunda-feira e vai até a quarta-feira. Vamos saber como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 430 a saca. Arábica 7, R$ 413. Conilon tipo 7 está valendo R$ 350 a saca. O foragido da justiça acusado de matar 2 pessoas em Linhares, Nilzemar Gomes Piedade, conhecido como Careca, foi preso pela polícia de Campinas, em São Paulo. Ele é acusado de matar a tiros em fevereiro deste ano no bairro Santa Cruz o taxista Márcio Correia. A segunda vítima foi o agropecuarista Luciano Seolim. O crime aconteceu no dia 25 de março, também no bairro Santa Cruz. Ele tentou enganar a polícia, fornecendo nomes falsos, mas acabou preso. Careca foi encaminhado para um presídio de São Paulo e agora está à disposição da Justiça Capixaba. Atualizando as informações esportivas, confira a coluna do esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. O time da Escola Estadual Emir de Macedo Gomes, conhecido como Estadual, só não foi campeão em Brasília dos Jogos Escolares, representando o Espírito Santo na modalidade futsal, em virtude do regulamento. Que regulamento é esse, hein? Mesmo sem perder. Confira então o elenco que conquistou o segundo lugar representando o nosso estado. Time da Escola Estadual Emir de Macedo Gomes: Emerson, Michael, Moab, Guilherme, Tiago, Lucas, Douglas, Peterson, Gabriel e Juan Carlos. Técnico Luigi. Os meninos do estadual, Cláudio, perderam no confronto direto para Alagoas, já que no primeiro jogo tinham empatado em 5-5 e perderam nos pênaltis. Agora, sabe por quê? Porque derrota vale 1 ponto nessa competição. Aí fica complicado, né? Derrota vale 1 ponto. Beneficiou o adversário. Bom,
Nós agora vamos para o final de semana e o balanço de tudo que acontecer você vai conferir segunda e terça-feira aqui mesmo no Sim Esportes. Valeu, Altemar, obrigado pela sua participação. Depois do intervalo, o bate-papo é com o Dr. Daniel Bonfim, ele que é médico nutrólogo e fala um pouco sobre emagrecimento com a manutenção da massa magra. Esse bate-papo é logo após o nosso intervalo. Minha gente, o bate-papo do último bloco de hoje do Sim Notícias é com o Dr. Daniel Bonfim, ele que é médico nutrólogo e vai falar um pouquinho conosco sobre emagrecimento, né, sobre massa magra, alimentação saudável e alimentação balanceada. Um bate-papo para que você realmente possa absorver algumas informações aí, né, e se cuidar melhor, né, ter mais saúde. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo bem. Doutor, em linhas gerais, o senhor é um nutrólogo, né? Uma especialidade não muito comum para nós, né? Mas enfim, no dia a dia, aqui em Linhares a gente tem conhecido muitas especialidades médicas, né? A gente sabe que a medicina é um campo muito vasto e tem as suas especificidades. Qual a diferença entre o nutrólogo e o nutricionista, que a gente está tão acostumado a ver por aí? Boa noite. A diferença é simples. O nutrólogo, ele é uma especialidade médica, né? Ele vai trabalhar tentando definir as doenças relacionadas ao ingesta alimentar, né? Você define os nutrientes dos alimentos relacionando as doenças e relacionando ao paciente o que vai ser bom para o paciente, o que vai provocar tal doença, né? Então, assim, e o nutricionista é um especialista que vai falar uma dieta. Entendi. Vai planejar a dieta em cima de cada alimento, dos nutrientes de cada alimento, né? O nutrólogo, ele vai trabalhar as doenças relacionadas à nutrição. Olha aí, às vezes a rejeição a algum tipo de alimento, o nutrólogo entra nessa parte fazendo uma investigação sobre isso. Isso. Todas as rejeições, alergias, alguns distúrbios metabólicos, obesidade, isso tudo é investigação feita pelo médico, né? A parte toda de exames, de prescrições, de medicações, tudo isso é feito pelo especialista nutrólogo. Olha aí, tá vendo como o campo realmente da medicina, o nosso corpo humano, ele é tão complexo, né? Porque nessa área nós temos o nutrólogo, o nutricionista e temos o endocrinologista, que já é uma outra área, mas que também atua nesse campo também. Cada um com sua particularidade. Mas o doutor Daniel estava falando com a gente aqui sobre a questão do emagrecimento. Doutor Daniel, está muito na moda aí, as pessoas... Aliás, todo mundo quer, né, perder peso, quem está muito acima do peso, por questões de saúde. E a gente, inclusive, com essa chegada do verão, está todo mundo querendo perder peso depressa, né? Isso. O que não é muito recomendado, tem que, enfim. Mas isso é assunto para uma outra entrevista. O trabalho que o senhor faz lá com relação ao emagrecimento, a manutenção da massa magra, que tanto se fala, vamos explicar para o pessoal de casa o que significa isso, na verdade, assim, emagrecer com saúde. Isso. Vamos lá. Lá a gente trabalha focando principalmente no emagrecimento, perda de peso, e no ganho de massa magra, que seria a massa muscular, né? Como a clínica trabalha na nutrologia e na estética, então a gente aborda principalmente esse campo. É lógico, tudo feito com avaliação médica, com cuidado, né? Para que não a pessoa sofra consequências graves, deletérias depois. Mas assim, é tudo feito, acompanhado minuciosamente, a gente orienta com dietas, com medicações quando tem a necessidade. Agora tudo é específico para cada indivíduo, né? Isso, a gente tem que avaliar individualmente cada paciente, né? Uns pacientes vão se beneficiar com um tipo de tratamento, outros com outro tipo, né? E assim, cada um é um acompanhamento individualizado. Cada ser humano é um mundo diferente, né, o universo. Doutor Daniel, a gente tá muito na moda, né? A gente vê aí no dia a dia muitas pessoas na ânsia, na busca de perder peso rapidamente. Em alguns casos é recomendado, em função do excesso de peso, as bariátricas, né? Tá muito na moda aí. Agora, há pessoas que às vezes não tá tão assim acima do peso e acabam passando por essa cirurgia de redução do estômago e tudo mais, e acabam perdendo peso muito rapidamente, acabam ficando com uma certa flacidez e tudo mais. O trabalho do nutrólogo entra aí também com relação à manutenção da massa magra, da musculatura? Isso, a gente tem, né,
atua nessa área também. Por quê? Quando você perde peso muito rápido ou perde muita massa magra, você acaba tendo algumas consequências no organismo, né? Então, assim, a gente tem que acompanhar isso, né? Tem que ser gradativo, por isso que tem os graus de obesidade em que a pessoa está indicada em fazer a cirurgia, né? Só que muitos pacientes hoje optam pela facilidade de perder peso, Verdade, né? Por ser muito rápido. Só que, assim, consequentemente, isso traz problemas para o paciente no futuro. Pois é. E o exercício físico também, eu imagino que entra como uma parte importante nesse processo. Fundamental. Né? Exercício físico é fundamental, né? Hoje a qualidade de vida, né? Vamos falar, requer boa dieta, né? Atividade física, né? Mudança do estilo de vida, né? Então, assim, hoje tudo está relacionado para a pessoa ter uma saúde melhor, né? Quanto à questão nutrológica. A questão da alimentação, a nossa relação, vamos dizer, ocidental brasileira com a alimentação, certamente ela é muito complexa, porque assim, tem fatores culturais, né? O indivíduo, ele vem de uma família que tem um costume, né, de comer certos alimentos, outra tem um outro determinado costume. Eu imagino que, assim, pela gama de alimentos que nós temos disponíveis, nem tudo é pecado, né? Agora, muita gente acaba falando, muitos profissionais acabam dizendo que, olha, às vezes é o excesso, é o exagero, né? O senhor concorda? É mais ou menos assim? Sim, eu concordo, né? Assim, hoje a gente, na área da nutrologia, tem várias dietas, né? Cada uma, a dieta da proteína, a dieta, né, de zero carboidrato, né? Tem vários tipos de dieta. Mas assim, eu tenho o seguinte pensamento: tudo, né, ingerido em quantidade adequada, né, não vai te causar danos. Agora, o excesso de determinadas coisas, você vai sofrer consequência devido a isso. Então, assim, tem que ser uma alimentação balanceada em todo aspecto, né? Não só para eu quero ganhar massa. Então, por exemplo, proteína. Excesso de proteína vai ser prejudicial, né? O excesso de carboidrato vai ser prejudicial. O excesso de gordura vai ser prejudicial. Tem que ser balanceado. Mas mesmo. Você tendo uma alimentação balanceada, né, você vai ser beneficiado pela dieta. Olha que bacana. O que o senhor acha assim que é tão difícil às vezes? A gente, claro que desde de criança a gente está acostumado ao doce, por exemplo, que é um alimento gostoso, né, que traz prazer, mas que, claro, com excesso também traz alguns problemas. O senhor acha que falta essa educação também alimentar em casa, às vezes? Sim, sim. Hoje, né, eu vejo que já vem da família, né? Você tentando, isso é mais fácil, isso é mais gostoso, isso é mais prático, né? Mais prático, é mais rápido, né? Então, assim, isso começa em casa, realmente, né? Uma alimentação balanceada, né? Porque, assim, algumas coisas causam uma dependência, né? Por exemplo, a questão do açúcar, do chocolate. Com isso, você tem produções de alguns hormônios que vão te dar um desejo por aquilo, né? O cérebro acaba se acostumando, obviamente. Isso aí. Então, você trabalhando a alimentação balanceada, né? O corpo vai sentir melhor, não vai te dar dependência de algumas coisas e você, consequentemente, vai se adaptar melhor à alimentação no modo geral, não voltado para uma coisa ou outra. Pois tá vendo, gente? Ter uma relação saudável com a alimentação, que é importante, claro, para nos mantermos vivos, né? Agora tem que ter uma relação, assim, consciente, né? Cautelosa. Aliás, a profissionais da área de saúde que, né, afirmam a importância, a alimentação ela é fundamental para nos mantermos saudáveis, né? Ela usada da maneira correta, ela pode nos manter saudáveis, mas o exagero, obviamente, pode nos levar a muitos problemas, né, doutor? Isso, Bacana esse bate-papo com o doutor Daniel Bonfim, nutrólogo, falando um pouco sobre a sua atividade, né? Isso. Fica à vontade, doutor Daniel, se tiver mais alguma informação que queira compartilhar com os nossos telespectadores. Isso, assim, a nutrologia é um campo
vasto, né? Você tem várias áreas de atuação, né? Então, assim, hoje eu trabalho mais com a questão da perda de peso, do ganho de massa magra, né? Da musculatura, da hipertrofia muscular, né? Porque eu já associo, por atuar na área da estética também, então, assim, uma perda de peso saudável, uma hipertrofia, de uma forma em que a pessoa não fique prejudicada com o uso de algumas substâncias, né? Ou seja, de maneira saudável, Isso, né? tudo feito de maneira saudável, associando sempre a nutrologia médica com a estética médica, para que a pessoa se beneficie nas duas modalidades de tratamento. Bacana o bate-papo com o Dr. Daniel Bonfim, né? Ele vai voltar aqui outras vezes, né, para participar conosco, para trazer mais informações desse campo tão vasto, né, a nutrologia, falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Mais uma vez, obrigado pela presença, viu, doutor? Eu agradeço por ter sido chamado aqui, né, para participar dessa conversa. Agradeço muito a TV Sim. Tá jóia, é um prazer tê-lo conosco. E esta edição já vai ficando por aqui. Você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, nós também agradecemos a sua companhia de sempre. Já o pessoal de Linhares e região continua interagindo conosco. A nossa página no Facebook é facebook.com/TVCine Linhares. Esta entrevista, todo o nosso conteúdo você também confere no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação está aí para você, 3373-2000. Muito obrigado pela sua companhia, bom final de semana e até segunda-feira. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.